às 20 horas. Toda terça-feira. Vamos lá, abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1. Efésios 1. O tema de hoje é um tema muito importante, libertação. Nós vamos falar de libertação. Efésios capítulo 1, verso 3. Quem abriu aí, diga amém, Jesus. Quem não abriu, diga ai de mim. Teve muito ai de mim? Talvez é preciso aprender a abrir a Bíblia mais rapidamente, né? Efésios 1, 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Digam glória a Deus, querido. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai amado, Senhor Jesus, Espírito Santo, meu Deus, Senhor, chegamos diante da tua presença. Aqui está a tua palavra, viva, poderosa, maravilhosa, que nunca volta vazia. Que esta palavra, Senhor, nessa noite, ela possa despertar fé em todos os corações, que o Senhor possa mover hoje as nossas vidas, as nossas mentes, o nosso entendimento, meu Deus, e que nós possamos receber do Senhor força, graça, poder e o milagre que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. A igreja diz amém? Esse texto é muito rico, esses 3 versículos que eu li. Primeiro ele diz que nós já fomos abençoados. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção, ou bênçãos, tudo que você precisa, tudo que você necessita, Deus já providenciou para você. Você se alegra com isso? Diga amém. Então ele fala que nós temos todas as bênçãos de Deus à nossa disposição. Aonde essas bênçãos estão? Na região celestial. E nós precisamos, pela fé, trazer essas bênçãos para a nossa realidade. Também ele diz aqui que nós somos escolhidos, no versículo 4, projeta o 4 para mim. Nós somos escolhidos quando? Antes da fundação do mundo. Você não tinha nem pensado em nascer. Você estava lá no céu, né? Deus já tinha te escolhido. Quando você nasceu neste mundo, você nasceu pela vontade de Deus, para cumprir nessa vida um propósito de Deus para a sua vida. Você se alegra com isso? Amém? Então, mas antes que nós nascêssemos, antes da fundação do mundo, antes que existisse mundo, antes que existisse gente, Deus já nos tinha escolhido. Que coisa! Isso é muito para a nossa cabeça, é ou não é? Nossa mente às vezes não entende essas coisas não, né? Então, ele diz isso, e ele nos escolheu para quê? Para que sejamos santos e irrepreensíveis perante ele. Santo quer dizer separado. Você, em Cristo Jesus, você foi chamado para ser separado do mundo e para viver uma vida para Deus. Isso é ser santo. E também irrepreensível perante Deus. O que é ser irrepreensível? Uma pessoa irrepreensível é uma pessoa que não precisa ser repreendida. Porque é uma pessoa honesta, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que procura fazer tudo de uma forma perfeita, bem feita, dá o seu melhor em tudo que faz, sabe? Por isso ela não precisa ser repreendida, né? Corrigida. E diz mais aqui, nos predestinou, ou seja, de antemão nos destinou, isso está no versículo 5, para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Isso é grande, querido, isso é grande. Nós somos predestinados para sermos filhos de Deus, adotivos por meio de Jesus, e ele termina dizendo assim, segundo o beneplácito. O que é o beneplácito?
é confirmação, é concordância, né, da vontade de Deus. Então, conforme a vontade de Deus, nós somos predestinados para sermos filhos por meio de Jesus Cristo. Agora, é muito importante a gente entender isso. Tudo isso que Paulo está falando aqui em Efésios, nesses versículos que nós lemos. Por quê? Porque aqui está uma promessa, né, que tem, essa promessa ela está desdobrada aqui em várias situações que eu expliquei para você, daquilo que Deus tem para nós. E por que é importante para nós entendermos isso? Porque muitas pessoas vivem desanimadas com a vida, desiludidas, constantemente em crise, constantemente frustradas, abatidas, se deixam abater pelas situações, pelas circunstâncias, porque de fato, queridos, nós vivemos num mundo mau, nós vivemos em um mundo onde há muita competição, deslealdade, desonestidade, e nós queremos viver a vontade de Deus, mas nós sofremos a influência do mundo, porque a gente trabalha, você transita nos ambientes, e em muitos lugares que você vai se deparar com pessoas que querem puxar o seu tapete, pessoas que querem o seu mal. Então, isso pode gerar realmente crise nas pessoas, mas quando nós entendemos que tem um propósito maior para nós, que nós nascemos para um propósito maior, então nós temos força para vencer essas crises da vida. Nós entendemos qual é o propósito pelo qual nós nascemos. Você nasceu para cumprir um propósito de Deus, e os propósitos de Deus são bênção para as nossas vidas. O propósito de Deus para a sua vida é bênção, amém, querido? Então você precisa conhecer qual é o propósito de Deus para a sua vida. E a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela é muito clara quando ela nos ensina que nós fomos criados por Deus e fomos criados para a glória de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. Não, você não entendeu. Você foi criado para a glória de Deus. Não, vou falar de novo, porque você não entendeu ainda. Você foi criado para a glória de Deus. Põe a mão no seu coração e fala: eu fui criado para a glória de Deus. Agora aplauda o Senhor por isso, querido. Nós precisamos entender que somente em Deus, por meio de Jesus Cristo, nós vamos encontrar paz e alegria nesta vida. Jesus, Ele é o motivo da nossa alegria. Por meio de Jesus, nós vamos encontrar saúde, paz, alegria, libertação, que é o tema da nossa palavra hoje, libertação, prosperidade, filiação eterna, que é a filiação do nosso Deus, amém, amados? Então, eu quero que você entenda isso, porque isso é muito importante. Agora eu quero te fazer uma pergunta: sua vida tem sentido? Vou perguntar de novo: sua vida tem sentido? É importante a gente refletir nisso, né? O que eu estou fazendo aqui na terra? Para que eu nasci? Qual é o sentido dessa vida? Eu acho que eu nasci para sofrer, porque na minha vida é só sofrimento, bispo. Só problema, só dificuldade. Já viu pessoas que o tempo todo estão falando isso? Como é que você está, irmão? Está difícil. Faz até cara de quem está chupando limão, né? Está difícil. E aí, o que foi, irmão? Aí vem um rosário de reclamação, né? Reclama de tudo. De Deus, do mundo, do pai, da mãe, do filho, do colega, do emprego, de tudo. Nós não nascemos para isso, querido. Nós podemos passar por momentos de dificuldades. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele disse que nós deveríamos ter bom ânimo nas horas, obrigado pastor, nas horas das aflições, porque Ele venceu o mundo, e com Ele nós vencemos também. Aquele que tem Jesus tem paz e tem harmonia no seu interior, no seu coração. Porque Jesus, Ele é o príncipe da paz.
Lembra da promessa lá de Isaías, capítulo 9, versículo 6? Ele será chamado Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quando o profeta profetizou mais de 700 anos antes de Jesus nascer, que Jesus seria, Príncipe da paz, seria o Deus forte, o Conselheiro. O profeta estava falando disso tudo aqui que nós estamos falando. Essa palavra que Paulo escreve a Efésios, por meio de Cristo, nós somos eleitos, predestinados para Deus, antes da fundação do mundo. Quando eu entendo isso, quando isso fica bem fundamentado na minha mente, nas minhas emoções, querido, nada vai me abalar. Nada nessa vida vai me abalar, amém ou não? As dificuldades, os problemas, vão causar um mal-estar? Vão, porque não é bom mesmo, é ruim. Mas você vai vencer isso, você vai se levantar e você vai falar, eu não vou deixar essa situação me abater, isso não vai me abater. E aí você vai vencer, sim ou não? Você vai vencer, Você vai vencer, amém? Você vai vencer tudo. Olha o que Jesus disse em João 8,36, algo fantástico, fantástico. Ele diz assim, se pois o Filho vos libertar, isso aí, pastora Shirley, se pois o Filho vos libertar, o quê? Verdadeiramente vocês serão livres. O que é que nós precisamos para ter liberdade interior, liberdade no nosso pensamento, nas nossas emoções? Nós precisamos que o Filho nos liberte. Jesus é o centro de tudo. Jesus é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o bendito Filho de Deus, e Ele veio a este mundo para nos salvar dos nossos pecados, para nos dar vida eterna, para nos libertar de todo tipo de prisão mental, pensamentos opressores, pensamentos de medo, de angústia, sentimentos. Jesus veio para nos libertar de tudo isso. Eu quero te dizer, meu querido, em alto e bom som, não há outro caminho. Jesus é o caminho. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E os caminhos que não estão de conformidade com a palavra de Deus, eles só levam à morte, à tristeza, à frustração e à derrota. Não é isso que Deus tem para você. Deus tem vida e vida em abundância. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele veio para nos libertar. Ele veio para te libertar. Diga um glória a Deus aí, querido. Ele veio para nos libertar. Quando nós somos libertos, quando Jesus nos liberta, queridos, de dentro de nós começa a brotar uma alegria, um prazer, uma satisfação. Eu estou no mundo caído, eu estou no mundo mal, tem problema para todo lado, mas eu estou feliz, eu estou alegre, porque Deus me libertou por meio do Senhor Jesus Cristo. Olha que promessa maravilhosa no Salmo 16, versículo 11, diz assim, tu me farás ver os caminhos da vida. Quantos querem ver os caminhos da vida? Na tua presença há plenitude de alegria. Fala comigo, plenitude de alegria. Na tua mão direita, pega a mão direita, faz assim, ó. Na tua mão direita há delícias perpetuamente. É isso que Deus tem para você, irmão. É isso que Deus tem para você, querido, querida. Em nome de Jesus, fala para o seu irmão, é isso que Deus tem para você, querido. A alegria, plenitude de alegria, delícias perpetuamente. Não quer dizer que você não vai ter problema na vida, você vai ter. Mas você vai vencer os seus problemas. Deus vai te dar o escape, Deus vai te dar o livramento, glória a Deus. Existem caminhos que levam à morte, há caminhos, a Bíblia diz isso, que nos levam à morte, mas há um caminho que nos leva à vida, e esse caminho é
o Senhor Jesus, o nosso libertador. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Fala bem forte, querido, verdadeiramente sereis. Mas libertar de quê? Do que nós precisamos ser libertos? Aí nós vamos conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Em Efésios capítulo 6, Efésios foi o primeiro livro que a gente leu, mas nós lemos o capítulo 1, né? O 6, tem aqui uma palavra no versículo 12, em que Deus nos ensina que neste mundo existem hostes da iniquidade e da maldade. Efésios 6, versículo 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. São os caminhos de morte. Ele está falando aqui de demônios. Ele está falando aqui de seres malignos, seres espirituais da maldade, hostes. Hostes são exércitos, são quantidade grande, né? Hostes da maldade. E ele está dizendo que a nossa luta é contra estes seres malignos, não é contra carne e sangue, mas é contra esses seres malignos. Então, por isso é que você precisa desenvolver uma vida espiritual em Deus, uma vida espiritual com Deus, uma vida espiritual amparada, ancorada, sustentada na palavra de Deus, sustentada nas promessas do Senhor Deus. Quando as situações, os problemas e as dificuldades vierem, as tempestades, se você está ancorado na verdade da palavra de Deus, quando o inimigo se levantar contra você, você não vai temer, porque você sabe quem é que está agindo, e na autoridade que você, em nome de Jesus, você recebe do Senhor Deus, você vai poder repreender esses inimigos. Amém ou não amém? Mas primeiro você tem que entender, e em segundo lugar você tem que desenvolver uma vida com Deus, porque a autoridade para repreender esses seres malignos é Deus quem nos dá. A autoridade de Deus, ela vem sobre nós através da nossa caminhada com Deus, através de vivermos a nossa vida em santidade, separada para Deus, uma vida de oração, uma vida consagrada para o Senhor. Agora, se ele está dizendo aqui que a nossa luta é contra esse tipo de seres, né, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, caminhos de morte que são gerados por eles, isso significa o quê? Certos vícios, certos hábitos, que muitas vezes nos dominam, provém da influência desses espíritos malignos. Você entendeu isso? Vícios, hábitos, xingamentos, uma série de coisas, né? Provém da influência desses espíritos. São demônios influenciando a pessoa. Atitudes, né? Então, essas práticas pecaminosas como alcoolismo, desvios sexuais, violências, compulsões, na verdade tem castas malignas, demoníacas por trás, influenciando a pessoa, às vezes até possuindo a pessoa. É quando a pessoa fica endemoniada mesmo, mas às vezes é oprimindo. Tem a possessão, tem a opressão e tem a influência. Então a pessoa está debaixo daquela influência. Se ela está debaixo da influência de um demônio, a mente dela vai ser suscetível de pensar aquilo que o demônio lança na mente dela. Pensamentos malignos. Antigamente tinham os gibizinhos de quadrinhos, não sei quantos de vocês leram, Tio Patinhas, Mickey,
Pateta, aqueles personagens da Disney de antigamente, lembra? Quem já leu? Deixa eu ver. Quando um personagem daquele ficava com raiva, aí aparecia um anjinho do lado falando para ele, calma, calma. E do outro lado aparecia um bichinho chifrudinho assim, com um garfinho na mão. Não, não aceita não, não aceita não. Já viu isso? Todos nós, quando passamos em situações difíceis, vem pensamentos, que são pensamentos bons, se controla, calma, e vem pensamentos de ira e de raiva. O pensamento que prevalecer vai levar você a agir. Esse desaforo não leva para casa. Não, pisou no meu calo agora, não tem jeito. Vou rodar a baiana. Já viu essa expressão? Explode, briga, xinga. Quem tá influenciando? O demônio. Os demônios. O espírito maligno. Então, sabe, querido, uma pessoa que é dominada por um vício, tem um espírito ali por trás. Por trás dos vícios tem espíritos, músicas, um monte de músicas que são influenciadas por demônios, tem música que leva a pessoa para a fossa, para a depressão, a pessoa vai ouvindo aquilo, o trem vai só baixando a moral dela, vai só caindo. E vários ritmos diferentes, né? Então, essas castas malignas que está falando aqui na palavra de Deus em Efésios, elas podem estar agindo na família das pessoas, gerações após gerações. São os chamados espíritos familiares. Agiu na vida na geração do avô, da avó, agiu também na geração antes deles, do bisavô, da bisavó, agiu na geração antes deles, do tataravô, da tataravó. Eles vão agindo de família em família. E você percebe, de geração em geração, você percebe que as famílias, muitas delas, cada uma tem realidades distintas de situações que vão acontecendo. Violência, quebradeira, alcoolismo, todo mundo é alcoólatra naquela família. Você, com um determinado momento, a pessoa começa a beber, e vai olhar a história para trás, tem gente da geração para trás que era assim também. Mas estão entendendo o que eu estou falando? É os demônios familiares que vai acompanhando as gerações da família, de geração em geração. Como é que se quebra isso? Com a cruz de Cristo. Jesus veio para quebrar isso na nossa vida. Faz assim, fala cruz. A cruz é o poder de Deus para a libertação de todo aquele que crê. Mas eu tenho que viver o poder da cruz na minha vida. Então eu quero que você entenda que esses vícios não são vícios e práticas naturais. Por trás dessas práticas estão espíritos malignos, demoníacos, que levam as pessoas. A pessoa tem compulsão para fazer aquilo, ela sabe que não é bom. Infelizmente, a gente só vê coisa, por exemplo, no Brasil está sendo aí falado, a gente vê na mídia, né, direto aí, sobre liberação de jogos de azar, inclusive jogos eletrônicos, jogos que pode ser jogado pela própria internet, mas que a pessoa está colocando dinheiro ali. Quantas famílias, eu já vi história nos Estados Unidos dos cassinos, de famílias que são destruídas, porque a pessoa tinha até um capital, tinha até um dinheiro, aí foi gastando tudo, teve que vender casa, vendeu carro, vendeu tudo que tinha, porque aqueles aparelhos que as pessoas jogam, eles são programados para tirar o dinheiro da pessoa. De vez em quando a pessoa ganha, ela fica um pouquinho feliz, mas ela ganha uma vez, perde 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, depois que ela se torna viciada, meu irmão, eles arrancam tudo da pessoa. Depois que a pessoa perde tudo, aí ela perde a dignidade, aí ela vai pedir dinheiro emprestado para ver se ela consegue ganhar. Então, o mundo está cheio de armadilhas para pegar as pessoas. Por trás de tudo isso, castas de demônios, poderes do inferno, poderes das trevas. A palavra está nos alertando sobre isso. E um dos ministérios mais fortes que Jesus realizou aqui na terra foi o ministério de libertação. E hoje, a igreja do Senhor Jesus, ela é instrumento de Deus para libertação.
Revisão de vida é um lugar de libertação. Revisão de vida é um lugar de transformação. As pessoas que vão para revisão de vida com o coração aberto, realmente querendo ter um encontro com Deus, elas experimentam algo maravilhoso, a gente chama de tremendo. Quem já foi no revisão, não é tremendo? A Bíblia diz que Jesus veio para trazer libertação aos cativos. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, está escrito assim, olha, Jesus ele chega numa sinagoga na cidade de Nazaré, e ele abre o livro do profeta Isaías lá dentro daquela sinagoga, e ele lê aonde está escrito lá no capítulo 61 de Isaías, e está em Lucas 4,18 também, diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Ele veio para nos libertar, irmão. Ele veio para te libertar. Você não precisa carregar prisão na sua vida. Lute na fé, porque a maneira que nós vencemos é lutando pela fé, amém ou não? Ele é o nosso libertador. Ele é o nosso resgatador. Ele conquistou a nossa libertação. Eu quero te dar mais uma passagem aqui em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, de 43 a 45. Nós vemos Jesus aqui nos falando da situação de um homem, que ele tinha uma legião de demônios. E Jesus disse aqui que se eles fossem expulsos, se a casa não fosse preenchida, eles voltariam e trariam mais 7. E a situação daquele homem ficaria pior depois, né? 12:43, diz assim, quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra, por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando ele a encontra vazia, varrida e arrumada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Misericórdia, irmão. Fala comigo assim, misericórdia. Essa passagem aqui nós vamos entender ela. Quando Deus nos liberta, nós necessitamos urgentemente encher a casa, nosso espírito, nosso ser, com o Espírito Santo de Deus. Você não pode deixar ela vazia. Por isso que você precisa ser um crente de oração, de leitura da palavra, para você encher a sua casa de Deus. Amém ou não? Se você encher a sua mente, o seu coração da palavra, você vai encher a sua casa de Deus. Você vai encher o seu espírito de Deus. Então, se você já teve problemas de opressão, de vícios, que você foi liberto disso, é necessário que você encha seu coração com Cristo Jesus. Não deixe espaço vazio no seu coração. Ele está dizendo aqui, se a casa ficar vazia, o Espírito volta. E ele traz mais 7 companheiros dele, piores do que ele. Fala comigo, irmão, fala assim, misericórdia. Então nós não podemos brincar de ser crente, não podemos brincar com o pecado, irmãos. Jesus sempre quer nos abençoar, Deus quer nos curar, nos conduzir em caminhos de vida, de vitória, de bênção, de libertação, em todas as áreas da nossa vida. Quando Ele nos liberta, o que nós vamos fazer? Fala comigo assim, encher a casa com o Espírito Santo. Como é que você enche a casa com o Espírito Santo? Com a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, leia porções da Bíblia todos os dias. Faça um objetivo de todo ano ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, toda ela. Agora tem um outro ponto aqui muito importante, o batismo nas águas. Ele é uma aliança com Deus.
E quando você faz uma aliança com Deus, você desfaz todas as alianças e os resquícios de opressão do passado, porque a partir do momento que você faz uma aliança com Deus, você quebrou as alianças que você tinha com as opressões, com os demônios no passado, e você fica protegido. Então entenda, quando alguém se batiza nas águas, essa pessoa está selando a aliança dela de permanecer com Deus, e o diabo então não tem poder para tocar nessa pessoa. O batismo, queridos, não é um ritual vazio. O batismo é um ritual de aliança com Jesus, de aliança com Deus. O batismo nas águas é um mandamento do Senhor. A Bíblia diz em Marcos 16, diz assim, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esse ser salvo aqui é ser liberto, porque Deus não faz nada pela metade. O ser salvo é a libertação total. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o que, igreja? Então, quando você é batizado, há uma aliança estabelecida ali, naquele momento do batismo, e a partir do momento do batismo, uma aliança sua com Deus, e essa aliança vai cobrir e guardar a sua vida. O inimigo vai olhar para você e vai falar, opa, aquele lá pertence ao Senhor. Aquele lá tem aliança com Deus, aquele lá tem uma aliança com o Senhor Deus. E ele teme. Posso ouvir um amém? Ele teme. Então, quando alguém começa a andar com Deus, essa pessoa precisa descer as águas do batismo, e buscar também ser batizado no Espírito Santo. É importante você entender uma coisa aqui. Muita gente tem crise com questão do batismo no Espírito Santo. Para você ser batizado no Espírito Santo, primeiro você tem que entender o seguinte: quando você aceitou Jesus, quando você ouviu a palavra e o temor de Deus entrou no seu coração, você ouviu a palavra, porque o Espírito Santo já tocou você. Agora, o batismo é um enchimento do Espírito Santo, é um mergulhar no Espírito Santo. É o Espírito Santo transbordar na sua vida. Mas você tem que desejar isso, você tem que querer isso. Agora, preste atenção, querido. Tem muita gente que já ouviu o testemunho de irmãos que batizam. Eu já tive irmãos que batizou perto de mim, foram batizados no Espírito Santo, em reuniões, que o irmão deu um pulo daqui assim, vou pôr aqui para você sem exagero, tá? Mais ou menos daqui, o Espírito Santo tomou ele, deu um pulo assim, veio voando, uns 4, 5, 6 metros assim, pá! Você pensa, arrebentou, caiu, machucou. Não, falando em línguas e tal. Agora, nem todo o batismo é essa extravagância toda. Aliás, são poucos que são assim. A maioria de nós, Deus nos respeita. O batismo, Deus não nos toma fora de nós. Então, às vezes, a pessoa é batizada ali tranquilamente, calminho, sem extravagância, sem exagero. Então não fique pensando que Deus só age de uma maneira. Deus age de diversas maneiras, de acordo com a nossa personalidade. E o falar em línguas é uma das evidências muito fortes do batismo do Espírito Santo, mas não é a única. Então você precisa ser batizado nas águas, você sela a sua aliança com Deus, entendeu isso? E buscar o batismo com o Espírito Santo. Para buscar o batismo com o Espírito Santo, meu irmão, você tem que orar mais. Você tem que orar mais. Você tem que orar mais. Mas você tem que orar mais ainda do que você está pensando. Orar mais. Você tem que aprender o caminho da oração. O caminho de buscar a Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Fala comigo, orar mais. Fala assim, orar mais. Fala de novo, orar mais. Orar não é fácil. Separar tempo nessa vida louca, corrida que a gente vive, não é fácil. Mas é o caminho para quem quer ser cheio do Espírito Santo de Deus. Tudo nessa vida tem um preço, sim ou não?
Se a gente quer as bênçãos de Deus, tem um preço também. Qual é o preço? Buscar a Deus. Então, quando você batiza nas águas, quando você está cheio do Espírito Santo, querido, os demônios não têm mais poder sobre a sua vida. Eles podem vir. A Bíblia diz, eles vêm por um caminho, mas eles fogem por quantos? 7 caminhos. Dá um glória a Deus aí, querido. E aí, as alianças antigas vão sendo canceladas, você vai vencendo tudo. A Bíblia diz, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, o quê? Fica para trás. Põe a mãozinha para trás e faz, fica para trás. Eu quero dizer para você, Deus sempre quer nos curar, Deus sempre quer nos restaurar, Deus sempre quer nos libertar. E a vida cristã é um processo. Às vezes a gente vai percebendo, caminhando com Deus, que tem uma área da nossa vida que não está legal. Deus já fez muita coisa, mas tem uma área da nossa vida, e às vezes vai aparecer numa situação, numa circunstância e numa circunstância que você talvez passa por um estresse, uma descarga de adrenalina, e aí é hora de você falar, opa, essa área aqui não tá legal. E aí você vai colocar diante de Deus, fala, Deus, eu não aceito isso aqui na minha vida. O Senhor já me libertou, eu declaro que eu sou livre dessa situação. Seja ela qual for. Seja ela qual for. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Fique em pé. Deus quer que você viva plenitude de alegria. Deus quer que você seja uma pessoa livre. Jesus veio para isso. E a palavra está dizendo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele quer que você seja verdadeiramente livre. Feche os seus olhos, bota a mão no seu coração. Aleluia. Agradeça a Deus pela palavra. Fala assim, eu sou liberto, porque Jesus me libertou. Fala com convicção, irmão. Fala, eu sou liberto, porque Jesus me libertou. Nenhuma prisão, nenhuma maldição, nenhuma malignidade tem poder sobre a minha vida, porque eu sou do Senhor, porque eu sou liberto, porque Jesus me libertou. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, meu irmão. Eu quero ungir você, para selar essa palavra, para que não fique dúvida na sua vida, para selar essa fé no seu coração. Você foi liberto pelo Senhor Jesus. Vem para frente, em nome de Jesus. Vem para o altar, sai do seu lugar. Glória a Deus. Pode chegar para frente, bem para frente, para os demais virem. Nossos pastores, nossos líderes que nos ajudam a ungir, por favor, venham nos ajudar. Vai orando, vai orando. Aleluia, Senhor, nós declaramos a Tua palavra. A Tua palavra diz que o Senhor já nos libertou na cruz do Calvário. O Senhor já pagou o preço da nossa libertação. Nós somos livres no Senhor. Nós somos sarados no Senhor. Nós somos curados pelo Senhor. Te louvamos por isso nessa noite, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, porque ela é verdadeira, ela é fiel. O Senhor é Deus fiel. O Senhor não é homem para mentir. Aquilo que o Senhor escreveu na Tua palavra é verdadeiro. É para nós, é para hoje, é para esse tempo. É para a minha vida. É para a vida dos meus irmãos. Aleluia. Senhor, todo resquício da vida velha, todo resquício do homem velho, todo resquício de situações do passado, Senhor, nós declaramos agora a libertação em nome do Senhor. Nós declaramos que o Teu povo é livre pelo poder do nome de Jesus. Declaramos que o Teu povo é livre em nome de Jesus. Senhor, manifesta o Teu poder agora na vida do Teu povo. Manifesta o Teu poder na vida dos Teus filhos e filhas. Vai quebrando agora o poder do mal. Vai quebrando agora, Senhor, tirando lembranças do passado, lembranças dolorosas, Senhor. Oh, Espírito Santo, emoções, feridas machucadas. Agora, Senhor, passa o óleo de Gileade, passa o Teu óleo santo, Senhor.
Decorebete canta labai. Toca teu povo agora, Senhor. Toca teus filhos agora. Toca, Senhor. Toca, toca. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo.
incendeia, 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 incendeia. Oh, incendeia, 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 incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Glória a Deus, amém. Aleluia. Antes de orar pelos pedidos de oração que estão aqui, eu gostaria de fazer a oração, aquela oração de abrir o coração para Jesus e convidar Jesus para ser o Senhor e o Salvador. Talvez nós temos pessoas aqui nessa noite que você ainda não teve a oportunidade de convidar Jesus para ser o seu Salvador e o Senhor da sua vida. Eu quero te dar essa oportunidade, querido, para você convidar Jesus para ser o teu Salvador e Senhor nesta noite. Eu queria que toda a igreja fechasse os olhos, e você que precisa fazer essa oração e quer fazer essa oração de entrega da sua vida nas mãos de Jesus, eu quero que você repita a minha oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor veio a este mundo para salvar os homens dos seus pecados. Na tua palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, nessa noite, eu me rendo a Ti. Eu te convido, Senhor Jesus, para ser o meu Salvador e o Senhor da minha vida. Entra no meu coração, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no Teu livro da vida, e eu te recebo como meu Salvador e Senhor da minha vida. Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa é a oração mais poderosa. Esse é o maior milagre que tem. É a salvação. É a nossa salvação através de Cristo Jesus. E eu quero perguntar: quem fez essa oração pela primeira vez? Você nunca antes tinha feito e fez. Levante a mão, eu quero te ver. Deus abençoe. Alguém mais fez? Ninguém precisa ficar com vergonha. Levante a mão se você fez. Tem mais alguém que fez? Convidando Jesus ali também. Deus abençoe. Glória a Deus. Alguém mais? Ali atrás também tem uma pessoa, né? Eu gostaria de convidar essas pessoas que levantaram as mãos para vir aqui à frente. Eu quero orar abençoando essa decisão que você tomou hoje à noite. Por favor, venha aqui à frente rapidamente. Saia do seu lugar. Conduza aí essa pessoa aí do fundo, gente, aqui também. Tayane, Kátia. Quem é a outra pessoa? Pode vir aqui. Se não quiser vir, então fique tranquilo. Eu quero orar com vocês, Kátia e Tayane, para que Deus possa selar essa decisão no coração de vocês. O inimigo não roube. Como eu falei, a nossa luta não é contra seres humanos, é contra demônios. E muitas vezes vem aqueles pensamentos, sabe? Eu gosto de ser crente, de ir na igreja,
pensamento que o inimigo lança na mente da gente, usa pessoas para falar coisas, para desestimular você de vir na igreja, né? Mas a gente não pode ouvir essas vozes, porque nós só perdemos, né? Então vocês fizeram essa aliança com Jesus, nós queremos orar e queremos que vocês continuem vindo aqui na igreja, continuem participando com a gente, desenvolvendo a vida espiritual de vocês. Nós vamos dar um presente para vocês hoje, tá? Quero orar com vocês. Feche os seus olhos. Igreja, estende a mão. Obrigado, Deus, pela vida da Tayane, da Kátia. Nós abençoamos a vida delas, Senhor. Oh Deus, a decisão que elas tomaram, que o Teu Espírito Santo possa selar isso no coração delas, e nenhum espírito maligno, Senhor, tenha o poder de roubar isso delas. Nós declaramos o sangue de Jesus guardando e protegendo a vida delas e a decisão que elas tomaram. Declaramos, ó Deus, uma nova realidade de vida a partir de hoje. A graça do Senhor e o Teu Espírito Santo vai conduzi-las diariamente na presença do Senhor. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Vocês podem ir ali, por favor? Aquela sala lá, vocês vão ganhar um presentinho da igreja. Deus é bom. Fala assim: Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Queridos, nós temos aqui alguns pedidos de oração. Nós vamos orar e encerramos o culto, tá? O Anderson pede pela família dele, pela sua carreira profissional, saúde e efetivação no estágio. A Thaís pede pela dona Lucília, que vai fazer um cateterismo amanhã, e também pelo Gelásio, um amigo da família que está na UTI com suspeita de câncer. A Divina pede pela vida dos irmãos dela, Eurípides, Manuel, Marta, Maria Aparecida, por cura, libertação e conversão. Pede também pela tia Benedita, por cura de um tumor do ouvido, e também pela vida dela, por cura de um resfriado muito forte. O Mateus Miguel pede pelo irmão dele, Rafael, e a Luana, para que esteja no próximo revisão. Vamos orar? Pai querido, te apresentamos estas necessidades, te apresentamos estas vidas. Oramos pelo Anderson, ó Deus, pela sua carreira, pela sua saúde, pela efetivação no estágio, que o Senhor esteja abençoando o teu filho, abrindo as portas que ele precisa, sua família. Oramos pela dona Lucília, Senhor, por esse procedimento que ela fará amanhã, que o teu anjo esteja ali com ela, que a proteção do Senhor esteja ali sobre ela, o sangue de Jesus cobrindo e guardando a vida da tua filha, que tudo corra bem. Também o Gelásio, Senhor, que está com suspeita de câncer, nós oramos pela vida dele, ele está internado numa UTI. Põe tua mão, repreende todo mal, toda enfermidade. Como igreja nós oramos pela vida dele. Oramos também pela família da Divina, os irmãos Eurípides, Manuel, Marta, Maria Aparecida, Senhor, pela cura e libertação deles e por conversão, pela vida da tia Benedita, que ela seja curada deste tumor no seu ouvido, e também repreendemos todo resfriado na vida da tua filha, Pai. Oramos pelos irmãos do Mateus Miguel, Rafael e Luana, para que eles possam se dispor a irem ao revisão. Toca seus corações, desperta no coração deles esse desejo, Pai, um desejo que vem do céu, um desejo que vem do Senhor. Oramos e colocamos todas essas necessidades, todas essas vidas diante do Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz amém? Graças a Deus. Estamos encerrados. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Deus te abençoe.